discutir aí esse tema que é tão importante, que está sendo, né, colocado aí à população. Passo a palavra para você, Edivan Martins. Diante das primeiras declarações aqui dos nossos debatedores, no ponto de vista da vereadora Brisa Bach, a SEI não deveria ter sido formada porque não existia um fato determinante, pelo que eu estou entendendo. Eu perguntaria ao vereador Matheus Faustino, toda SEI precisa de um fato determinante, um fato que realmente justifique a sua criação. Qual foram os fatos determinantes? Quais os pontos principais que o senhor viu para servir de argumento, de justificativa para que a SEI, denominada SEI das invasões, fosse criada na Câmara Municipal, sendo constituída, e o senhor já mostrou aqui alguns documentos legalizando, do ponto de vista da justiça, essa SEI. Quais os pontos principais, os fatores determinantes para a criação dessa SEI? 3 minutos, correto, para a resposta? Sim. Vamos lá. A palavra fato, no latim, na sua etimologia, é factum, que significa algo feito ou uma ação estabelecida. Determinado é determinare, que significa algo com limites claros. Vamos lá. Ação estabelecida. Existe ou não existe invasões aqui na cidade? Para elucidar melhor, até mostra aqui para a população. Existem ou não existem invasões aqui na cidade? Onde é isso aí, vereador? Essa aqui eu acho que é uma invasão da Alga Benária. Existem invasões, inclusive foram amplamente divulgadas aí pela imprensa e por vários parlamentares, enfim, amplamente divulgada. Em propriedade privada, estou dizendo? Pública e privada. Daí, o que determina um fato determinado? O que a gente está esclarecendo aqui na SEI? A gente quer buscar impor os limites de onde vai, até onde pode ir essas invasões, que, no meu ver, não são ocupações, novamente. Ocupação é o que eu estou fazendo aqui agora. Vocês me convidaram para um debate e eu estou nessa cadeira, eu estou ocupando essa cadeira por um momento. Agora, se, sei lá, o subtenente Eliabe, que é presidente, colega meu, entrasse aqui agora para debater com a gente, ele estaria invadindo esse debate e essa entrevista. Então fica muito claro aí o que é invasão e o que é ocupação. Aí vamos para os dados. Vocês reconhecem que a FEComércio é uma entidade respeitada e que é técnica? Eu acho que todo mundo aqui tem esse consenso. A FEComércio, ela fez um estudo a respeito de algumas invasões que ocorreram entre 2002 e 2025. Vou falar aqui para vocês. Supermercado Nordestão, Unidade Alecrim, 17/12, durou 3 horas, desocupação após negociação com a administração. Aí tem outra aqui, Supermercado Carrefour, Unidade Zona Norte, 9/12/2023. Também desocupação mediante a compromisso de doação de cesta básica. Supermercado Carrefour, Unidade Candelária, também 7/9/2024. Também a desocupação ocorreu mediante negociação e entrega de cesta básica. Pão de Açúcar, no dia 21/12/2024. Também a negociação ocorreu com comprometimento de entrega de cesta básica. Todas essas invasões duraram em média 3 horas e eles fizeram uma estimativa aqui, levando um cálculo básico de quanto esses supermercados aproximadamente faturam dentro desse período, e o prejuízo dessas invasões foram de 3 milhões de reais. Aí eu pergunto a você, o cara que já paga muito imposto aqui e tem que suar muito para poder empreender aqui, não só no nosso município, mas no Brasil inteiro. Aqueles caras que realmente vestem a camisa, não colocam seus milhões para ser rentista, que é a coisa mais fácil no Brasil, levando em consideração que a taxa de juros está no absurdo aí com esse governo Lula. Os caras que soam a camisa para poder empreender, levar emprego para as pessoas, fazer esse país prosperar, tem um prejuízo de 3 milhões em detrimento aqui do que minha interlocutora defende, que é justamente usar dessas invasões para levar esse prejuízo às entidades privadas e também levar a desordem aqui no município. Muito obrigada, agradeço ao senhor e passo agora a palavra à vereadora Brisa. Obrigada. Bom, vamos falar de dados. Eu concordo que a SEI é uma perda de tempo. Tanto é que não tem um objeto que a SEI, quando iniciou, o vereador Matheus Faustino adorava dizer que a SEI ia ter reunião semanalmente, que ia convocar os secretários dos movimentos sociais. Sabe quantas reuniões da SEI teve até agora, desde a sua instalação? 3 reuniões. Na segunda reunião da SEI, já se passou a dizer que a SEI vai funcionar agora quinzenalmente, porque não tem nem objeto para fazer a discussão semanal. Então as reuniões já passaram a ser quinzenais. Quarta-feira ontem não teve reunião da SEI. Não teve porque não tem mais objeto para se discutir na SEI. Porque a mesma ladainha, sabe quais são os dados que a gente deveria estar preocupado? Que a gente tem um déficit habitacional aqui no município de Natal de 46 mil residências. Quase 56 mil
famílias que precisam de casa e não tem. Famílias que gastam mais de 30% do seu salário com aluguel. Com certeza algum ouvinte que está ouvindo essa rádio nesse momento gasta mais de 30% do seu salário com aluguel e isso não é justo. É para isso que tem que existir política habitacional. Nós sabemos quanto nós temos? 67% da população em situação de rua está aqui no município de Natal. Nós temos mais de 1.500 pessoas em situação de rua aqui no município de Natal. E eu tenho muito orgulho de ser uma vereadora que acompanha a pauta da Pop Rua, que vai montar agora a brinquedoteca para o acolhimento 24 horas, que vai comprar lençol e enxoval para o albergue municipal, porque essas pessoas, elas são de carne e osso. Elas sentem frio, elas sentem fome. E a fome é professora, como se dizia no quarto de despejo. Então, assim, esses são dados que a gente deveria estar se preocupando. Aí, qual é o objetivo final da SEI? Criminalizar essas famílias? Então, são 800 famílias em torno, 800 famílias, mais 200 famílias, são em torno de 1.000 famílias que vivem em ocupações urbanas. Como eu disse aqui, tem ocupações urbanas que acontecem há mais de uma década. A ocupação Padre Tiago, que acontece num terreno da Arquidiocese de Natal. A Arquidiocese cedeu o terreno para ocupação porque reconheceu a situação daquelas famílias. Eu visito as ocupações, eu tenho orgulho disso. As ocupações têm criança morando dentro das ocupações. O vereador Matheus Faustino acha que essas famílias vão desaparecer? Essas crianças vão para onde? Qual é a solução? Criminalizar essas famílias que estão nas ocupações ou resolver? Dizer que a gente precisa de política habitacional de fato. Eu sou do PT, eu sou do partido que fez o maior programa de política habitacional da história desse país, o Minha Casa Minha Vida. Muita gente conseguiu comprar sua casa própria por causa da existência do Minha Casa Minha Vida. Essa é a verdade, e o ouvinte que está sabendo sabe disso. Nós temos problemas? Podemos ter problema. Conseguimos resolver tudo? Não conseguimos resolver tudo. A pandemia dificultou mais ainda. O governo Bolsonaro dificultou mais ainda, porque o governo Bolsonaro lançou um programa que era o Minha Casa Verde e Amarela, que nunca entregou uma residência, nunca entregou uma habitação. Então é sobre isso que a gente devia estar preocupado. Sabe por que a gente devia instaurar a SEI agora? E eu convido o vereador Matheus Faustino para assinar a SEI. A situação do fura-filas. Ele não é tão preocupado com a situação da saúde no município de Natal? Não vive fiscalizando as UPAs? Então vamos assinar a SEI, Matheus Faustino, do fura-filas no sistema de saúde de Natal, porque isso devia ser a sua preocupação. Obrigada, vereadora. Quero agradecer e, nesse momento, repasso novamente a fala ao vereador Matheus Faustino. 1 minuto, vereador, por gentileza. Quero agradecer que o reconhecimento que eu fiscalizo, eu realmente trabalho durante o meu mandato, a vereadora. Fico muito feliz que ela tenha notado que meu mandato realmente é atuante. Mais uma vez, toda essa conversinha de que isso aí não funciona, tá aqui, pessoal, aqui as decisões do juiz e do desembargador. Se a gente fala que isso é inútil, a gente tá falando que o juiz e o desembargador são folgados e não tem o que fazer por dar uma decisão aqui de manter a SEI. Agora eu falo para vocês o seguinte, esse tipo de local aqui é local de colocar criança em estado de vulnerabilidade e mulheres em estado de vulnerabilidade. Vou subir agora, neste exato momento, nas minhas redes sociais, todas essas imagens para vocês verem o que realmente acontece. Foi falando aqui, inclusive, de trazer dados, ela não trouxe nenhum dado, né? Continua só na opinião. E foi falado também que o governo Lula foi um dos que protagonizou aí vários incentivos à moradia. Vamos levar dados aqui, não minha opinião, mas segundo o TCU e a CGU. Estimativas indicam que os 50 mil ou 70 mil unidades habitacionais ficaram inacabadas durante o governo do Partido dos Trabalhadores até 2022. O governo federal anuncia em 2023 a retomada do programa batizado Minha Casa Minha Vida 2.0, ou seja, eles tinham um orçamento, não conseguiram executar. Como eles não conseguiram executar, eles estão relançando esse orçamento que é lá de 2007, agora não, né? Quando passou agora em 2023. E adivinhe, a intenção é retomar mais de 180 mil obras paradas, ou seja, esse aí é o governo realmente que está incentivando a habitação. Eu vou nem falar aqui de déficit habitacional para não correr muito o meu tempo. Vou falar agora, inclusive, do... Finalizado, vereador. Tá bom, por gentileza, tá bom. finalize. Tá bom. Brisa, por gentileza, mais 1 minuto. Não, às vezes é difícil debater, porque o vereador ouve aquilo que ele quer ouvir, mas isso não é um problema. O meu principal compromisso aqui não é com o vereador, é com quem está ouvindo. Eu trouxe os dados que de fato me preocupam, que são os dados de quem está em situação de rua, que são os dados de quem precisa de uma habitação própria, quem está morando de aluguel, tem o sonho da casa própria. É sobre isso que a gente está discutindo. E para mim, principalmente, o município de Natal tem outros problemas que são muito mais urgentes. Por isso que eu digo, qual é, de fato, o principal objetivo dessa SEI? A quem serve essa SEI? A prefeitura, aos grandes empresários, o mandato do vereador Faustino serve aos grandes empresários. Agora o vereador falou de reconhecimento do trabalho. Bem, eu reconheci que Vossa Excelência tem ido nas UPAs. Agora, trabalho legislativo é muito difícil, porque nós temos 90 peças legislativas feitas até o momento. O vereador Matheus Faustino tem 9. Cada vereador pode apresentar 3 requerimentos por sessão. O vereador Matheus Faustino, desde o início do seu mandato, apresentou 2. Então, assim, reconhecer que Vossa Excelência trabalha, eu não estou falando isso de forma alguma. Acho que seu trabalho é, inclusive,